O cangaço foi um fenômeno sociocultural ocorrido no Nordeste brasileiro de meados do século XIX até o início do século XX. Eram grupos organizados de homens e às vezes algumas mulheres que, sem moradia fixa, perambulavam pelo sertão. Para garantir a sobrevivência, eles assaltavam fazendas e armazéns e chegavam a cometer crimes mais violentos, como sequestros e assassinatos. O cangaceiro mais famoso da história foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Ele atuou nas décadas de 20 e 30 em praticamente todos os estados do Nordeste. Para as autoridades oficiais, Lampião simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser exterminada. Mas para boa parte da população do sertão, ele encarnava valores como a bravura, o heroísmo e o senso de justiça. O fenômeno do cangaço chegou ao fim a partir de uma decisão do presidente Getúlio Vargas de eliminar todo e qualquer foco de desordem em território nacional. O regime denominado de Estado Novo decretou a morte de todos os cangaceiros que não se rendessem à polícia. No dia 28 de julho de 1938, o bando de Lampião foi vítima de uma emboscada. Ele foi morto junto com a esposa Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Não digo que ele era herói, porque ele tinha um pouco de bandido e tinha um pouco de herói. Porque se eu dissesse que ele era herói só, mas tinha um pouco de tudo. Foi Lampião, por que Lampião? Por que ele entrou no cangaço? Por que se ele chegou ao ponto que chegou? Porque, para saberem o porquê. Filha de Dona Expedita. Vera Ferreira é jornalista e emprega todo o seu tempo na recuperação da história dos avós. Os cangaceiros como homens que disseram não à situação. Eu sempre procurei estudar e conhecê-lo, o homem, né? Ele foi sempre Lampião, ele nasceu Virgulino Ferreira da Silva. Então, você conhecer a história de Virgulino, para você chegar até Lampião, aí você tem realmente toda uma raiz da história, né? O porquê, os motivos, por que esse homem se tornou o lendário, famoso Lampião. Isso é que a gente tem que estudar, isso é que a gente tem que buscar, é esse estudo do homem virgulino para chegar até Lampião. O que me incomoda nessa história? Porque o Lampião é uma figura polêmica, né? Para uns ele era um bandido sanguinário e para outros nem tanto, né? Qual é a sua história e o que é que lhe incomoda quando você escuta os cantadores dessa história contarem versões de que ele era assim, o assado? Como é que você reage a isso? Veja bem, não é que me incomode não, porque eu sempre busquei, em toda a minha vida, estudar os fatos, né? E eu acho que você tem que mostrar a história como ela realmente aconteceu, porque eu sempre costumo dizer que eu, como neta de Lampião e Maria Bonita, não me dá o direito de mudar essa história. Então, o que me entristece é ver pesquisadores, estudiosos do assunto, não ter a responsabilidade para com os fatos da história. Isso sim entristece, não só a mim, mas como todos os pesquisadores sérios que pode querer entender a história olhando para hoje. Você tem que entender a história olhando para o passado, olhando e conhecendo a região na época. O que era aquela região na época? Era uma região que socioeconômico-cultural era paupérrima, era ausente de autoridade, até hoje não muda muito, né? Nós não tínhamos, a justiça não existia, como existe muito pouco hoje. Então eu costumo dizer que o grande vilão, que até hoje faz com que tenha tantos desatinos, é a impunidade. Na época que assassinaram o pai do meu avô, que era tido, até hoje, você vai na região pelos amigos e inimigos como o homem mais pacato que já se conheceu, ele foi assassinado friamente, sem nenhum motivo. Aí foi quando meu avô, Virgulino Ferreira, reuniu com os irmãos e disse: já perdemos tudo, porque 19 dias antes a mãe tinha morrido, infarto fulminante, e todas as perseguições. Quem tiver coragem que me acompanhe, quem não tiver coragem acompanhe João Ferreira, que era foi o único irmão que não entrou no cangaço, que criou a minha mãe a partir de 9 anos de idade, que ele deixou cuidando, o João, das irmãs e do irmão mais novo, Ezequiel, que depois entrou para o cangaço.
Atualmente, ela está montando um memorial do cangaço. A neta de Lampião e Maria Bonita tem muito orgulho de pertencer à família do cangaceiro. Da história de Lampião e do cangaço pode ser vista aqui em Fortaleza. Nós estamos acompanhando a montagem da exposição Cangaceiros aqui no Memorial da Cultura Cearense no Centro Cultural Dragão do Mar. São 100 fotos que registram o fenômeno do cangaço no sertão nordestino. Mais da metade do acervo foi feito por Benjamin Abraão, um dos principais documentaristas deste tema. As imagens têm alta qualidade, boa parte delas passou por processos de restauração. As fotos retratam várias etapas da vida de Lampião e do seu bando. Começa com o cangaceiro ainda jovem, em companhia da família, passa pelos acampamentos montados no sertão e termina com o assassinato do bando, na clássica imagem que mostra as cabeças decapitadas e expostas em praça pública. Nós estamos trazendo também um acervo fantástico da família do Lampião, né, da Expedita e da Vera Ferreira Nunes, que consiste de armas de fogo, que são espingardas, revólver, né? Armas brancas, vão estar expostos aqui 28 punhais, objetos pessoais como canecas e coisas desse tipo, e joias também, né? Da Maria Bonita, de outras cangaceiras, vestimentas, você entende? Enfim, é uma série de atrativos. E o Antônio Amauri também está trazendo um acervo também muito bom, principalmente na relação de vestimentas, né? Boa parte da história de Lampião e do cangaço pode ser vista aqui em Fortaleza, do cangaço no sertão nordestino. Encerramos aqui, a nossa matéria, hoje aqui, na cidade do Rio. Hoje recebeu pressado, segura vaqueiro. Em uma das 8 de fim de semana saí a procurar do meu grande amor. Parei vazio da minha cidade, encontrei um amigo que me ama. Em uma das 8 de fim de semana saí a